Boa noite. Boa noite. Quadrilha rouba mais de 80 milhões de reais em produtos da fábrica da Samsung em Campinas. Notebooks, tablets e smartphones foram levados em carretas. 200 funcionários ficaram reféns. Depois da cantareira, crise no abastecimento de água ameaça atingir o Alto Tietê. Começa a demolição do viaduto que desabou em Belo Horizonte. Candidatos à presidência da República iniciam campanha pelo país. Polícia do Rio prende suspeito de chefiar esquema de venda ilegal de ingressos da Copa. Filipão mantém mistério sobre a escalação e testa jogadores para a vaga de Neymar. Bandidos levam mais de 80 milhões de reais em equipamentos da fábrica da Samsung em Campinas, no interior do estado. A ação começou por volta da meia-noite na sede da empresa, que fica às margens da rodovia Dom Pedro I. Segundo a Polícia Civil, 20 criminosos renderam uma van de funcionários ainda no ponto de ônibus do lado de fora da empresa. Eles foram feitos reféns e ficaram sob o poder de parte da quadrilha. A outra parte entrou no prédio levando um dos gerentes e passaram pela portaria sem serem identificados. Do lado de dentro, o grupo rendeu cerca de 200 funcionários do setor de distribuição. Cerca de 40 mil peças entre tablets, celulares e notebooks foram levados. A carga é avaliada em 80 milhões de reais. Ninguém ficou ferido. O grupo deixou o local por volta das 3 da manhã. Os criminosos teriam usado 7 caminhões para fugir com a carga. A Samsung não confirma os valores dos equipamentos e nem quantos deles foram roubados. Moradores da Vila Itaim, na zona leste de São Paulo, reclamam do tráfego intenso de carretas e caminhões em ruas do bairro. Segundo eles, os acidentes são constantes, inclusive com vítimas fatais. Um problema que atinge a região há mais de 20 anos. 7 horas da manhã e o trânsito já é intenso. Este é o cruzamento entre as ruas Alfredo de Melo e Domingos Fernandes, na Vila Itaim, na zona leste da capital paulista. Lugar que ficou conhecido como a Curva do S, por causa das 2 conversões fechadas em sequência que dificultam a passagem dos veículos. Por aqui passam 4 linhas de ônibus e os motoristas enfrentam situações como esta. Quando 2 veículos grandes se encontram, um precisa retornar para dar passagem. É a gente que tem que se virar. Em poucos minutos no cruzamento, flagramos várias complicações. Aqui, o cobrador precisou descer do ônibus para ajudar o motorista a manobrar. É muito estreito, muito estreito. Tem que andar direto, todo dia. E não é só o barulho desse trânsito intenso que atrapalha os moradores. Como a rua é estreita, fica arriscado também para os pedestres. Olha só a situação dessa calçada. Aqui, as carretas acabam passando e quebrando todo esse trecho, além de atingir as residências. A sacada desta casa já foi atingida várias vezes. Por precaução, algumas pessoas colocaram até barras de ferro nas calçadas. Os acidentes são tão frequentes que os moradores não têm dificuldade para fazer imagens. Os vídeos mostram carretas presas nos postes de iluminação. Muitos são derrubados com o impacto. Já foi o 13º poste esse daí. E quem fica prejudicado é a gente, porque eles quebram o poste e vai embora. E a gente fica sem luz, fica 4, 5 horas sem luz até eles virem arrumar isso daí. Este motorista passa pelo trecho há mais de 20 anos. Ele explica que a região fica perto de um dos maiores terminais de cargas ferroviárias do país. E por isso o tráfego de carretas e caminhões carregados com aço e ferro é tão intenso por aqui. Tem que fazer outro acesso para a gente aí, fazer um acesso para sair na Ayrton Senna do outro lado. O trânsito ficou ainda mais complicado quando o viaduto Carlito Maia foi inaugurado em 2002. Ele liga a Vila Itaim à Avenida Marechal Tito e também serve de acesso à rodovia Ayrton Senna. Mas o viaduto termina em frente a algumas casas e as carretas têm dificuldade para virar. A proposta aqui, que foi feita até pela prefeitura, é que fosse construída uma nova ponte, né, sobre o córrego Itaim. Então nós teríamos 2 acessos. Aí realmente reduziria o transtorno nosso aqui diário. Já faz mais de 20 anos que esperamos esse projeto
e foi aprovado em 2012 e até agora não saiu da gaveta. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura Urbana informou que o projeto para obras de melhoria na região da Vila Itaim está em fase de análise, mas ainda não tem data para começar. Já a CET afirma que colocou placas de proibido estacionar em todas as aproximações da Curva do S para minimizar os problemas causados pelo fluxo de caminhões e que também pintou faixas duplas amarelas para dividir a via. A seca atinge o segundo maior reservatório de água do estado. O sistema Alto Tietê, que abastece bairros da zona leste da capital e cidades da Grande São Paulo, teve redução no nível das represas nos últimos meses. Desde que a Sabesp passou a remanejar a água de lá para o sistema Cantareira, o nível do Alto Tietê caiu de 46% para 25%. Em Salesópolis, agricultores já sofrem com a escassez de água. As hortaliças não estão mais viçosas e bonitas. Para economizar água, nos dias sem sol e nublados, a irrigação não é feita. As plantas não morrem, mas a folhagem fica desnutrida e perde o aspecto saudável. Não tem chovido por aqui desde o começo do ano. O nível do tanque principal de irrigação, com capacidade para 3 milhões de metros cúbicos de água, está com apenas 2% do total, ou seja, está quase seco. Eu vou ter que partir para outro meio, de fazer uma captação de água para poder manter as plantas. Se eu fizer essa captação da água para eu poder fazer a irrigação, o custo é muito alto, com certeza não é viável. Este é o tanque reserva de irrigação que deveria servir para fornecer água para o tanque principal. Mas o volume é tão baixo que não consegue atingir o nível necessário para passar para o lado de lá. A capacidade aqui é de 2,5 milhões de metros cúbicos, mas hoje está com apenas 1% dessa capacidade. A falta de chuvas afeta os mananciais do sistema Alto Tietê, que baixou de 46% em janeiro para 25% na última semana. No ano passado, nessa mesma época, o nível era de 63%. Na barragem de Ponte Nova, a represa tem baixado a cada dia. Em períodos normais, o nível chegaria até essas pedras mais escuras. É possível ver troncos de árvores que antes ficavam encobertos pelas águas. O rio Paraitinga, em Salesópolis, também está secando. A gente fica assustado, O que diminuiu a represa, a falta de água que entrou no reservatório, a nascente secando. Hoje temos uma capacidade de 19 milhões de metros cúbicos ainda de reserva no Alto Tietê. Isso dá para uns 6 meses de abastecimento. O sistema Alto Tietê é formado por 5 grandes reservatórios e atende cidades da Grande São Paulo, além de 3,5 milhões de pessoas na zona leste da capital. Desde fevereiro, a Sabesp passou a remanejar água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga para cerca de 1.600.000 pessoas atendidas pelo sistema Cantareira. Hoje, o sistema registrou nova queda, chegando a 19,4% da capacidade total, mesmo com o uso do volume morto, que deve acabar entre outubro e novembro deste ano. A questão de a gente repensar, replanejar, proteger os nossos mananciais efetivamente como ser feito, política efetiva de proteção desses mananciais. Quando houver uma estiagem dessa, pelo menos haja um armazenamento freático, subterrâneo, que possa abastecer melhor esses reservatórios. E a semana começa com mudanças no tempo. Uma frente fria trouxe muita nebulosidade nesta segunda-feira e com isso as temperaturas ficaram amenas. E finalmente choveu na capital paulista, mas de forma fraca e bem isolada. E o paulistano deve preparar o cobertor, porque vai fazer frio na madrugada, viu? Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Faz frio nessa madrugada em todo o centro-sul do Brasil por causa do avanço de uma massa de ar polar. A terça-feira amanhece com apenas 6 graus em Porto Alegre. Há risco de geada no interior gaúcho e também na Serra e no Planalto Catarinense. Durante o dia, as temperaturas vão até os 17 graus em Curitiba, 22 em Campo Grande e 27 graus em Belo Horizonte, onde Brasil e Alemanha se enfrentam por mais um jogo da Copa do Mundo. Como dá para ver no mapa, uma frente fria deixa o tempo chuvoso entre o nordeste de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e litoral capixaba. Já da costa nordestina até o oeste do estado do Acre, períodos de sol intercalados com chuva fraca a moderada. Aqui em São Paulo, o vento marítimo sopra mais forte e espalha mais umidade por todo o estado. Apesar do aumento
aumento de nuvens, não chove no extremo norte paulista, como na região de Votuporanga, onde ainda faz calor de 29 graus. Nas demais áreas do interior, o sol aparece pouco e há condições de pancadas de chuva passageiras a qualquer hora do dia. Mínima de 15 e máxima de 25 graus na região de Bauru. No leste do estado, o dia será muito úmido, com céu nublado e chuva fraca. O litoral terá ventos moderados, por isso a máxima não vai passar dos 19 graus por lá. Essa previsão vale também para a Grande São Paulo. Sem o sol e com a presença do ar polar, a sensação será de frio o dia todo. Nessa madrugada, mínima de 14, máxima amanhã de 18 graus. Na quarta, mais frio ainda e tempo fechado, máxima de 17. Na quinta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas as temperaturas continuam amenas, máxima também de 17 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas em Guarulhos, na Grande São Paulo. A fábrica fica perto do Aeroporto Internacional de Cumbica, mas apesar da proximidade, pousos e decolagens não foram interrompidos. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 11 da manhã e só foi controlado às 2h30 da tarde. 21 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas até o local. Ninguém se feriu e ainda não se sabe o que provocou o incêndio. E começou hoje em Belo Horizonte a demolição do viaduto que desabou na última quinta-feira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais permitiu que fosse demolida apenas a parte onde já foi concluída a perícia. O restante da estrutura que desabou foi preservado para a conclusão dos trabalhos que vão embasar o inquérito. 2 pessoas morreram no acidente e 23 ficaram feridas. Um micro-ônibus, 2 carros e 2 caminhões foram atingidos pela estrutura. A obra, que faz parte do pacote de mobilidade para a Copa do Mundo, fica em uma região importante da cidade e faz ligação entre o aeroporto de Confins e o estádio do Mineirão, que vai receber amanhã a partida entre Brasil e Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram mais um protesto hoje cedo na capital. O ato começou no Largo da Batata, na Zona Oeste, e depois os sem-teto seguiram pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, até a construtora Iven, proprietária do terreno invadido por eles. De acordo com a CT, 3 faixas da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, foram interditadas. O grupo pede que o terreno seja destinado para moradia popular. A Prefeitura de São Paulo pretende ampliar a quantidade de ciclovias na cidade. A promessa é alcançar os 400 quilômetros de malha cicloviária até o final do ano que vem. Este trecho da ciclovia na Avenida Eliseu de Almeida foi inaugurado há pouco mais de um mês. O objetivo é ligar a estação do metrô Butantã ao município de Taboão da Serra. A região está bem sinalizada para motoristas e ciclistas e, aos poucos, a população vai se acostumando com a ideia de dividir o espaço com as bikes. É bacana, né? Assim, dá mais mobilidade para as bicicletas e tal e fica mais organizado também, né? O pessoal não andar pelas ruas aí, né? Gostei. Facilitou essa ciclovia? Muito, só falta terminar ela, né? Que o projeto dela é chegar até Taboão, né? Só que os caras param no meio do caminho sempre. Mas graças a Deus, já adiantou bastante esses quilômetros aí. As dificuldades ainda são muitas. Tem um trecho ali que já inclusive morreu ciclista, mas está ótimo. Eles implantaram a sinalização, ainda tem alguns pontos que está falho, né? Mas já ajuda muito, né? A cidade de São Paulo conta atualmente com quase 70 quilômetros de ciclovias. São as que ficam nos canteiros centrais das avenidas e na Marginal Pinheiros. Quase o mesmo número de ciclorotas, as vias onde os ciclistas dividem o espaço com os veículos. Também fazem parte do mapa cicloviário quase 5 quilômetros das chamadas calçadas compartilhadas no centro. E pouco mais de 3 quilômetros de ciclofaixas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a previsão da Prefeitura de entregar 400 quilômetros da malha cicloviária até dezembro do ano que vem é possível graças ao planejamento atual. A expectativa deste ano, até setembro, é que sejam entregues 120 quilômetros de ciclovias. O superintendente de planejamento da CET, Ronaldo Tonobon, explica que a atual gestão municipal pretende ampliar a rede cicloviária, principalmente no centro da cidade. O modelo é o mesmo do que já começou a ser implantado no Largo do Paissandu e será semelhante ao de cidades como Buenos Aires, na Argentina.
A estratégia de implantação é começar da área central e expandir para as regiões periféricas da cidade, adotando 2 princípios, tendo uma rede radial que venha da periferia para o centro e uma rede perimetral que faça a conexão desses sistemas. Apesar do crescimento, os ciclistas ainda encontram muitas dificuldades pelas ruas. O diretor-geral da ONG Ciclocidade acredita que a educação no trânsito é a saída para a boa convivência entre motoristas e ciclistas. Falta educação, então muitos motoristas acham que a bicicleta não tem que estar na via, não guardam 1,5 m. Então isso torna muito difícil o deslocamento do ciclista. Então as campanhas educativas seriam muito importantes. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A seleção brasileira já está em Belo Horizonte para o confronto com a Alemanha pelas semifinais da Copa do Mundo. E o técnico Luiz Felipe Scolari conversou com os jornalistas. Gabriel, e para falar sobre a última entrevista do técnico e também sobre o último treino da seleção, vamos a Teresópolis com Alexandre Silvestre. Novidades da seleção, Silvestre? E como estava bem-humorado Celso, Gabriel, amigos e amigas que acompanham o Jornal da Gazeta, o professor Luiz Felipe Scolari, hoje na entrevista coletiva no Mineirão, a entrevista oficial da FIFA. Primeiro, quando ele foi perguntado por uma repórter alemã sobre as críticas que o colega dele, Joachim Löw, técnico da Alemanha, tem sofrido na Europa, na Alemanha, por talvez não ser o técnico ideal para conduzir o Scratch germânico ao 4º título mundial, o Felipão disse que sabe bem como deve estar se sentindo o Joachim Löw, porque com ele, Felipão, acontece a mesma coisa aqui no Brasil. Muita gente não acha o Felipão o técnico ideal para a seleção brasileira. Depois, Felipão revelou uma brincadeira de bastidor que aconteceu ontem à noite aqui na concentração, na Granja Comari. Ele pegou o Davi Luiz no pulo, imitando o técnico da seleção brasileira, e quando o Felipão flagrou essa cena, todo mundo caiu na gargalhada. Depois acrescentou que o caso Neymar, claro, é uma grande tristeza, uma perda técnica insubstituível, mas emocionalmente o Brasil está focado para encontrar soluções daqui para frente nesses 2 jogos restantes do Mundial 2014. E sobre o time, Felipão já sabe o que pretende fazer no jogo de amanhã, qual será a escalação diante da Alemanha, mas só conta, porque é obrigado pelo protocolo da FIFA, por volta das 16 horas, ou seja, 1 hora antes da bola rolar no Mineirão para Brasil e Alemanha. Mas a gente conseguiu, observando o treinamento de hoje, nesse resumo, mostrar para vocês quais são as possibilidades do professor Scolari. O último treinamento da seleção brasileira, antes da semifinal diante da Alemanha, nessa terça no Mineirão, foi basicamente um trabalho tático. Scolari começou com a seguinte formação: Júlio César, Daniel Alves no lugar de Maicon, Dante na vaga de Thiago Silva, suspenso, e Davi Luiz mais pela direita, com Marcelo na lateral esquerda. Luiz Gustavo, que volta após cumprir a automática, Fernandinho e Paulinho, ou seja, 3 volantes. Hulk e Oscar pelas pontas e Fred na frente. No decorrer da atividade, Felipão trocou Paulinho por William, deixando a equipe mais criativa no meio de campo. Para isso, reforçou a lateral direita com Maicon. Um outro teste, Bernard com velocidade na beirada no lugar de Oscar. No finalzinho da movimentação, o professor Luiz Felipe experimentou também Hernanes e Oscar, tirando do time titular Fernandinho e William. E por fim, o Jô na vaga do Fred, para alguma emergência de última hora. Bom, Celso, você acha que a opção que o Felipão começa jogando é mesmo essa de povoar o meio de campo com o Paulinho, Fernandinho e também o Luiz Gustavo? E essas outras opções para o decorrer da partida? No decorrer da partida, eu imagino que sim, é uma postura mais pragmática, até em respeito à Alemanha, que vive um melhor momento, tem um melhor time. Então, você tem o Luiz Gustavo como principal marcador ali no meio campo, o Fernandinho e o Paulinho também com volantes, mas com boa saída de jogo. E, de repente, o Silvestre falou até do Oscar e do Hulk mais abertos, mas ele também pode, de repente, centralizar o Oscar, fazer uma espécie de losango no meio campo e deixar o Hulk e o Fred um pouco mais à frente com a posse de bola e o
Hulk recompondo sem a posse de bola. E nessa formação, por que ele troca Daniel Alves por Maicon? Daniel Alves com essa formação pode apoiar mais? Pode apoiar mais, porque aí você tem mais força na cobertura. Provavelmente o Paulinho caindo para o lado direito, então nos avanços do Daniel Alves você tem o Paulinho ajudando na cobertura. E povoar mais o meio-campo é a melhor opção para o Brasil, porque o Brasil perdeu o meio-campo em todos os jogos e a Alemanha toca muito bem a bola por ali. Ninguém participou de mais finais de Copa do Mundo que Brasil e Alemanha. Quem vencer o duelo amanhã vai participar da 8ª final da história das Copas, um recorde. Mas as duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em mundiais. Vitória brasileira. A propósito, pertence ao Brasil a vantagem no histórico de confrontos entre os dois países. Brasil e Alemanha, um duelo de gigantes. Depois de 12 anos, as duas potências do futebol se encontram novamente em mundiais. A última e única vez em que as equipes se enfrentaram foi na decisão da Copa de 2002 em Yokohama, no Japão. O Brasil levou a melhor e faturou o pentacampeonato graças aos 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Terminava ali a primeira passagem de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção. Há quem diga que desta vez os alemães são os favoritos, mas não é o que diz a história. Sob esse aspecto, o Brasil leva larga vantagem sobre os tricampeões. Em 51 anos de confrontos, perdemos apenas 4 vezes. Em 21 jogos, vencemos 12 e empatamos 5 vezes. Além da final de 2002, Brasil e Alemanha se enfrentaram apenas 3 vezes em competições oficiais. E o Brasil venceu todas. No Mundialito de 81, sediado no Uruguai, a equipe comandada por Tele Santana derrotou os alemães por 4-1 e carimbou uma vaga na final do torneio. Em 99, na Copa das Confederações, goleada de 4-0 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. E na edição de 2005, mesmo com a Alemanha jogando em casa, o Brasil venceu por 3-2 na semifinal. Gols de Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Mas, se depender da última impressão, os germânicos ganham um alívio. Em 2011, a equipe de Joachim Löw derrotou o Brasil por 3-2 em amistoso na cidade de Stuttgart. Bastian Schweinsteiger, Mário Götze e André Schürrle marcaram. Os 3 enfrentam o Brasil na semifinal. O novo confronto entre as duas seleções acontece nesta terça-feira às 5 horas no Mineirão, em Belo Horizonte. Brasil e Alemanha. Um novo capítulo, sempre uma decisão. Em época de Copa do Ano, todo torcedor vira um pouco de técnico da seleção brasileira. Pois é, todo mundo gosta de dar um palpite na escalação. A videorepórter Renata Falzoni foi às ruas ouvir o que os brasileiros têm a dizer sobre a seleção de Filipão. Quem que você coloca no lugar do Neymar e Thiago Silva amanhã? Qual é a tua seleção? Do Neymar, colocaria o Jô. Do Thiago Silva, o Dante. No lugar do Neymar, o Bernardes, para dar mais criatividade pro time. O Ramires. Ramires pode ser o cara. E quem no lugar do Thiago? O Thiago pode ser o Henrique. O Thiago Silva coloca o Dante. Ele já joga lá na Alemanha, já conhece os alemães. Acho que colocaria o William no lugar do Neymar. Colocaria o Hernanes, que eu acho um cara bem tarimbado para compor o meio de campo, já que a Alemanha é muito forte. Na saída do Neymar, eu acredito que vai dar só uma motivação pro jogador. E você acha que a gente consegue passar a Alemanha? Se eles tiver espírito de equipe, sim. Se tiver espírito de equipe. Tem que ter garra. Se eles não tiverem garra, não vai ganhar. Mesmo sem Neymar, mas o Brasil tem potencial. Vamos ser ex. Brasil, 2-1. Vou ver o alemão chorando amanhã. Vamos levar amanhã? Opa, se Deus quiser. Com certeza. Ganha. Vai funcionar muito bem. Estou bastante confiante. E aí é esse jogo. O jogo é para jogar e ganhar, né? Eu sou brasileiro. Quero ver o Brasil levantar a taça. O time que tá ali tem que
tem que representar o Brasil e ponto. Não importa quem esteja lá na frente. E a cidade de São Paulo amanheceu em clima de feriado prolongado nesta segunda. Isso porque muita gente aproveitou o Jogo do Brasil de amanhã e o feriado de quarta-feira com o semifinal da Copa do Mundo aqui na capital para esticar a pausa. O resultado foi trânsito abaixo da média e movimento morno no comércio da cidade. Segunda-feira atípica na cidade de São Paulo, a começar pelo trânsito. Tô tranquilo, por enquanto tô tranquilo. Eu venho de Cotia. Foi mais tranquilo? Sim, Raposo Tavares, bem tranquilo. Bom para aproveitar o dia útil sem se cansar. Maravilhoso, eu já rodei a cidade toda em meia hora, fiz um monte de coisa. Eu acho que em função de férias escolares também, feriado, eu acho que deve ser isso. Jogo amanhã. A situação deve continuar assim, tranquila, amanhã. Inclusive pelo esquema de rodízio estendido, que vai valer das 7 horas da manhã às 8 da noite, sem interrupção, para carros com placas finais 3 e 4. Na quarta-feira, como em todo feriado, o rodízio será suspenso, o que não deve fazer o movimento aumentar. Bom para os motoristas, nem tão bom assim para os comerciantes. Férias escolares, feriado no meio da semana e jogo de futebol na capital paulista. Tudo isso gera a expectativa de um movimento bem abaixo do habitual no comércio. Há 23 anos na região do Bom Retiro, Sônia diz que nunca tinha passado por um mês de junho com um movimento tão fraco. O movimento caiu muito por causa da Copa. Estamos aí torcendo que ela ganhe para as coisas voltar ao normal. Nesta outra loja, nem a camisa da seleção brasileira teve a saída esperada. Chegou a custar R$ 22,90 e agora sai por R$ 14,90. Desconto de R$ 8,00. E o turista que é bom? Não apareceu. De acordo com a gerente, o movimento teve queda de 30% desde o início da Copa. A equipe já passou de 20 para 18 funcionários. A expectativa de vendas para esta semana é ainda pior, 50% menor. Está perdida praticamente, né? Hoje e amanhã que fecha cedo, então a gente não está vendendo praticamente nada. Vamos tentar vender o que tem, né? Para a Eroni, que tem barraca na mesma rua há 10 anos, comemorar mesmo só se o Brasil levar a taça. Porque no comércio... Tá difícil, né? Não tá fácil, tá bem fraco o movimento. A gente tinha expectativa de ganhar o dinheirinho com a Copa, né? Mas foi o contrário, né? Vale lembrar que amanhã muitas empresas vão dispensar seus funcionários mais cedo devido ao jogo, marcado para 5 horas da tarde. E a Alemanha está pronta para o jogo de amanhã contra a seleção brasileira. Há mais ou menos 6 anos, os alemães estão se preparando para ganhar a Copa do Mundo e são favoritos no confronto. Mas o respeito pela seleção brasileira ainda é grande, mesmo com o desfalque do atacante Neymar. A seleção da Alemanha deixou esta manhã a concentração em Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia, para seguir viagem até Belo Horizonte, palco da grande semifinal da Copa do Mundo contra o Brasil, nesta terça-feira, no estádio do Mineirão. Mas, na véspera da viagem, jogadores e integrantes da comissão técnica falaram sobre a expectativa diante desse duelo entre duas das maiores potências do esporte. Em primeiro lugar, é uma grande honra jogar contra os anfitriões e um grande desafio para nós. Teria sido ainda melhor jogar contra o Brasil na final. Este jogo é de um valor muito elevado, não só para mim, mas para a equipe como um todo. Também foi lamentada a ausência de Neymar, que teve uma fratura na terceira vértebra lombar e está fora da Copa. Ele jogou uma grande Copa e é uma tragédia que tenha se machucado. Mas eu acho que isto pode acabar motivando ainda mais a equipe e os 200 milhões de torcedores brasileiros. Realmente, o time estará desfalcado de alguns pontos fortes, mas nós estamos preparados para enfrentar uma equipe brasileira muito forte, afirmou o assistente técnico Hans-Dieter Flick. A outra semifinal acontece na quarta-feira, aqui em São Paulo. Holanda e Argentina se enfrentam na Arena Corinthians às 5 da tarde da quarta-feira. Do lado argentino, Di Maria realmente está fora por contusão.
Enquanto as atenções da torcida brasileira se dirigem para o estádio do Mineirão, palco da semifinal desta terça-feira entre Brasil e Alemanha, ali pertinho na Cidade do Galo, a seleção argentina segue treinando para o confronto contra a Holanda, que acontece na quarta-feira na Arena Corinthians. Apesar do clima descontraído, nuestros hermanos contam com um importante desfalque para essa partida. Di Maria, com uma lesão muscular na coxa direita, está fora, mas ainda há esperança de que se recupere para o próximo desafio da Argentina na competição. Temos tudo à disposição para que ele possa se recuperar o quanto antes possível. Temos material humano, a infraestrutura do clube e também toda a tecnologia que vocês já viram aqui anteriormente. Sobre o confronto em si, Mascherano espera muita dificuldade. Vamos enfrentar uma equipe que tem experiência, que chegou à final do último Mundial, que também tem muita fome de título e está com sangue nos olhos depois do que aconteceu na África do Sul. O escândalo da venda de ingressos da Copa teve mais um capítulo hoje. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje à tarde um homem apontado como chefe do esquema. Ray Whelan foi detido no hotel Copacabana Palace. Ele é um dos diretores da Match, empresa associada à FIFA, e que tem direitos exclusivos na venda de entradas no Mundial. Mais cedo, em entrevista coletiva, a FIFA afirmou que está colaborando com a Polícia Civil para acabar com a quadrilha internacional de cambistas. A entidade forneceu uma lista de telefones de todas as pessoas que estão trabalhando para a entidade no Brasil, entre eles funcionários e prestadores de serviço. 12 pessoas já foram presas pelo crime de cambismo e formação de quadrilha. A quadrilha trabalhava com dezenas de números de telefone com contatos no Brasil e no exterior. E o futebol está de luto com a morte dos jogadores Assis e Di Stéfano. O brasileiro Assis, um dos grandes ídolos da história do Fluminense, faleceu na madrugada de domingo em Curitiba aos 61 anos por causa de problemas renais. Já nesta segunda-feira morreu o argentino Di Stéfano, ídolo maior do Real Madrid. Alfredo Di Stéfano foi uma figura única no futebol mundial. Argentino de nascimento, contratado pelo Barcelona e pelo Real Madrid ao mesmo tempo, o então atacante do Milionários de Bogotá acabou ficando na equipe da capital espanhola, onde faturou 23 títulos em 11 anos, incluindo 8 campeonatos nacionais, 5 Ligas dos Campeões da Europa e a Copa Intercontinental de 1960. Foram 308 gols marcados em 396 partidas pelos merengues. Números que o colocam entre os maiores de todos os tempos. Alguns acreditam que Di Stéfano foi maior que Pelé. Apesar de toda a idolatria, manteve a humildade, como nessa homenagem realizada em 2007, quando foi eternizado em uma estátua instalada no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid. Parece que exageraram, porque fico comovido com tudo que estão dizendo. Eu acho que não mereço tanto, mas tenho que aceitar. Sempre digo o mesmo, não mereço, mas aproveito. Não me lo merezco, pero lo trinco. A Flecha Loira, apelido que ganhou ainda no primeiro ano como profissional, também teve longa carreira como treinador, sagrando-se campeão argentino pelo River Plate e pelo Boca Juniors, além de conquistar um campeonato espanhol pelo Valência e uma Copa da Espanha pelo Real Madrid. Di Stéfano faleceu aos 88 anos, vítima de uma parada cardíaca. Nome equiparado a Pelé e Maradona. Está num bom lugar. Valeu, Celso. Tchau, tchau. Espero amanhã você com boas notícias, se Deus quiser. Que assim seja. Tchau, tchau. Estela, é com você? O centro de São Paulo foi palco ontem de um encontro de apaixonados por carros antigos. Os veículos chamaram a atenção de quem passou pela região da Luz. Eles têm 40, 60, 80 anos de fabricação. Os carros antigos tomam as ruas do entorno da Estação da Luz, no centro. Já não sei mais para onde olho. Todo primeiro domingo de cada mês é assim. Seu Augustinho desfila com orgulho seu conversível de 1929.
que todo mundo admira o que você resguardou, que você está conservando, né? Então eu acho que é gostoso, né? O que você acha deles? Legal. Por quê? Porque eles são modelo antigo. É legal registrar, saber como que eram os carros, sei lá, 60, 70, 100 anos atrás, né? Mingo foi quem começou com o encontro de carros antigos há 14 anos. Uma paixão que não acaba nunca. Isso já veio do meu pai, né? Que era um mecânico e eu comecei lavando as peças com ele e hoje faço o que gosto, que é muito importante, acho que todo mundo gostaria de fazer. Vendo um carro desse, o que passa pela sua cabeça? Dá vontade de ter um? A vontade de ter um. Eu queria ter vivido essa época. Com certeza eu teria uns. Nossa, sensacional, muito bom. Este é um Ford T de 1926. Como o interior do veículo não é tão espaçoso, o volante faz este movimento aqui. Além disso, o teto é bem alto, porque na época todo mundo que dirigia usava cartolas. E se engana quem acha que um carro desses não tem condições de circular pelas ruas de São Paulo hoje em dia. Esse carro foi feito para andar todos os dias. Tanto é que eu customizo os carros e coloco mecânica moderna. Toda a mecânica desse carro é 0 km. A gente que gosta de automóvel, a gente realmente gosta de relembrar. Vi alguns modelos que eu tive a oportunidade de ter, que hoje eu estou vendo aqui, até modelos até com a mesma cor. Este outro, amarelão, é um modelo de 1978, destaque do Salão do Automóvel de Nova York naquele ano, e costuma ser confundido com outros carros. É uma Ferrari, é uma Lamborghini? Não, pô, é um Bianco, cara, anos 78, né, meu? Nacional, todinho nacional. É o segundo da vida de Adeilton. O primeiro foi comprado quando tinha 20 anos de idade. Vendeu para poder casar. Hoje, aos 51 anos de vida, comprou novamente e reformou inteiro. Deu trabalho? Deu. Não tem peça. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, né? Mas sempre, né, pela internet ajuda bastante. E chegou a esse ponto, totalmente original, cara. Economia. Brasileiros investem 66% menos na poupança durante o primeiro semestre de 2014, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, nos primeiros 6 meses deste ano, a captação líquida da poupança foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais. No primeiro semestre de 2013, os brasileiros tinham colocado 28 bilhões e 200 milhões na mais tradicional forma de aplicação financeira do país. De acordo com o Banco Central, esta é a menor entrada líquida de recursos na poupança para os 6 primeiros meses de um ano desde 2011. Analistas do mercado financeiro reduzem a previsão de crescimento do PIB deste ano pela 6ª semana consecutiva. O Boletim Focus do Banco Central apontou que a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto em 2014 agora é de 1,07%, contra 1,10% na semana anterior. Para 2015, os economistas entrevistados prevêem expansão do PIB de 1,5%, mesmo número da semana anterior. Eleições 2014. Candidatos iniciam campanha à presidência da República. Hoje, o candidato do PSDB, Aécio Neves, esteve em São Paulo. Em torno da mesa, a equipe que vai tocar a campanha eleitoral tucana, liderada pelo senador do DEM, Agripino Maia, coordenador nacional da campanha de Aécio Neves. O candidato do PSDB à presidência da República participou das discussões ao lado do vice dele, Aloysio Nunes, e do ex-presidente Fernando Henrique. Foi um momento de delinear as próximas ações. A campanha nacional funcionará aqui nessa casa e funcionará aqui também a coordenação regional, coordenação de São Paulo, para que haja também uma proximidade grande entre ambas as campanhas, para que elas possam caminhar juntas. A
largada foi neste domingo, mas a campanha eleitoral na TV só começa na segunda quinzena de agosto. Um pouco antes, o TSE vai confirmar o tempo exato de cada candidato. A presidente Dilma, do PT, deve ter o maior tempo, 12 minutos. Aécio Neves, a metade disso, algo em torno de 6 minutos. E Eduardo Campos, do PSB, cerca de 2 minutos. Outros 8 candidatos devem ter entre 30 segundos e 1 minuto cada. No domingo, o tucano vestiu kimono para visitar uma exposição japonesa em São Paulo, acompanhado pelo governador Geraldo Alckmin, que vai disputar a reeleição, e pelo candidato ao Senado, José Serra. Eduardo Campos iniciou a campanha numa favela de Brasília, ao lado da candidata a vice, Marina Silva. Já a presidente Dilma inaugurou o site de campanha, porém não saiu às ruas e também não terá eventos nesta semana como candidata. Quarto colocado nas pesquisas, Pastor Everaldo, do PSC, também já iniciou sua campanha. Ontem ele esteve no bairro de Acari, no Rio de Janeiro. Hoje o candidato teve encontros com a vice-prefeita de Ribeirão Pires e com a prefeita do Guarujá. O Hora do Voto recebe hoje o ex-governador Alberto Goldman, do PSDB. Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Goldman comentou as tendências do eleitorado. No estado de São Paulo, o índice de desejo de mudança do presidente da República é altíssimo. O índice de mudança que deseja a mudança do governador é bem mais baixo. Para o ex-governador, as frequentes denúncias de corrupção afetam a imagem da classe política. O eleitor tem desconfiança de todo político e, em grande parte, com razão. Ele acredita que os problemas econômicos do país irão se refletir nas urnas. Estamos estagnados, estamos parados e estamos entrando cada vez mais num processo recessivo. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A definição dos candidatos ao Senado em São Paulo, com nomes fortes, como Serra, Suplicy e Kassab, agrega tempero à disputa pelo Legislativo até agora, abafada pela corrida ao Executivo, que tem dado tanto que falar. E o nosso convidado é Eduardo Suplicy, petista histórico, senador há 24 anos e que nas eleições desse ano é mais uma vez candidato à reeleição. Senador, muito obrigada por estar conosco. Senador, o senhor mais uma vez é candidato aqui à eleição em São Paulo e há quem interprete que a decisão pela candidatura de Serra ao Senado foi com um puro intuito no PSDB de tirá-lo, né, do Senado, tirar Eduardo Suplicy do Senado. O senhor teme concorrer com Serra por ele estar muito forte ainda na memória do eleitor, foi candidato nas últimas eleições, pesquisa está dando que ele sai na frente. Isso traz um temor? Para mim, com a maior alegria, Maria Lídia, vou participar, Você sabe o quanto que eu gosto de servir ao povo, de estar junto ao povo em todos os lugares, de conversar e de defender os interesses de São Paulo e do Brasil, do povo brasileiro. E tenho a maior disposição de dialogar com o José Serra, com o Gilberto Kassab, com a Marlene França, uma mulher que está na disputa. E eu me sinto honrado deles quererem disputar comigo. Estou pronto para a batalha. Agora, tem também quem entenda que Serra e Kassab estão dividindo o mesmo eleitorado, vamos dizer, um suposto eleitorado antipetista e que isso beneficia a sua candidatura. Concorda com essa análise? Olha, o que eu percebo e sinto a hora que eu estou na rua, num restaurante, na porta do cinema, comprando pipoca, onde for, é que todas as pessoas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, têm por mim um carinho e respeito muito grande, inclusive aqueles potenciais eleitores de José Serra e Gilberto Kassab. E eu vou disputar a cada voto, a cada pessoa. Estarei batalhando, sabem todos que da minha luta por ética na política, por transparência em tudo que acontece. Eu, por exemplo, tenho batalhado para que haja transparência em tempo real de todas as contribuições aos partidos políticos e a cada candidato. Em 2006,
Durante a minha campanha, eu coloquei na minha página eletrônica, na internet, todas as contribuições que eu recebi e vou repetir dessa vez, mais uma vez. Agora, senador, a última pesquisa Datafolha mostrou que a simpatia pelo PT, o seu partido, vem caindo. E o senhor agora falou assim, da maneira carinhosa como as pessoas, até eleitores dos seus adversários, o tratam. E é verdade que em outras eleições o senhor aparecia como um candidato suprapartidário. Né? Eu me lembro que uma vez o senhor contou que até eleitor do Paulo Maluf dizia que ia votar no senhor para o senhor tomar conta do Maluf lá. Acontecia. Lembra isso, por não é? vez. Eu quero saber agora se Eduardo Suplicy continua um candidato suprapartidário ou é o candidato do PT, muito bem identificado assim. E aí, se o PT estiver de fato caindo na simpatia do eleitor, se isso pode prejudicá-lo? Maria Lídia, em 1990 eu tive 4.201.000 votos, 30%. Em 98 tive 6.778.000, 43%. Em 2006 tive 8.986.000, 48% dos votos. E nunca eu me senti com tanto apoio nas ruas, onde eu estiver, no estado de São Paulo, numa cidade do interior, como agora. Eu acredito que há um reconhecimento pelo meu trabalho no Senado, por minha postura na vida política, por estar sendo sensível aos movimentos sociais, às reivindicações maiores e também por estar sempre colaborando, inclusive com o governo do Estado de São Paulo, o governo de qualquer prefeitura. Eu tenho procurado receber e fazer indicações, por exemplo, de emendas, seja para o governo do Estado de São Paulo, de Geraldo Alckmin, seja para as prefeituras dos mais diversos partidos e sempre tratando cada um da forma mais republicana. Eu tenho a convicção de que, se perguntar ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário André Calab da Fazenda, a forma como eu tenho procurado colaborar em Brasília com todos os interesses do Estado de São Paulo, quando lá estão sendo procurando, às vezes, até prejudicar as finanças do Estado ou da Prefeitura de São Paulo, eu tenho sempre procurado agir, inclusive sempre dialogando com o prefeito Fernando Haddad a respeito. Agora, esse anseio por mudança, Suplicy, isso atinge a candidatura também ao Legislativo? As pesquisas mostram, tem o clamor das ruas e o senhor está sendo candidato pela 4ª vez, está há 24 anos no Senado. E tenho procurado... Esse anseio pode atingir a sua candidatura? Se forem ver quais aqueles que querem mudanças para valer, eu, por exemplo, tenho apresentado proposições e votado a favor de acabar com as contribuições de pessoas jurídicas, de empresas aos partidos e candidatos. Tenho, de acordo com a campanha por eleições limpas, também procurado limitar a contribuição de cada pessoa física à campanha de cada um, por uma quantia razoável, seja um salário mínimo, seja R$ 1.700 por pessoa por pleito. Tenho também batalhado pela transparência em tempo real, 15 de agosto, 15 de setembro, 4 de outubro, sábado que antecede o domingo das eleições, deveriam todas as contribuições serem conhecidas dos eleitores, da opinião pública, para que cada um possa comparar quanto é que cada candidato e partido está gastando com o que efetivamente declarou. Então, se há alguém que propugna e está toda hora propugnando e votando por mudanças que não acontecem, porque fui derrotado, o meu partido, o PT, que inclusive defende a contribuição, especialmente o financiamento público de campanhas, nós não conseguimos até agora realizar a reforma política que é tão importante. A última questão, rapidamente, senador, a campanha digital, que parece que avançou bastante aqui no Brasil. Existe uma grande expectativa em relação a ela por parte de todos os candidatos. Só que
Nós já estamos vendo que há patrulhas cibernéticas que estão acobertadas pelo anonimato e fazendo aí coisa de muito baixo nível. Tem inverdades, tem acusações, xingamento, denúncias falsas, tem de tudo. Como é que o senhor vê isso? Pode sim trazer grande prejuízo para algumas candidaturas, esse uso indevido da internet? Sim, eu acho que constitui uma barbaridade quem coloca mentiras na internet. Mas eu quero lhe dizer da minha experiência pessoal. Até janeiro, fevereiro deste ano, eu nunca tinha usado para valer o chamado Facebook. Resolvi começar a fazer, tinha 3.000 visitantes na minha página. Hoje estou com 123.000. Ainda ontem coloquei uma postagem dizendo, porque era o primeiro dia que eu poderia dizer que sou candidato, e falei de quanto que eu gosto da minha atividade de senador, de como que eu amo esse trabalho, e nada menos do que, quase que está batendo o recorde, mais de 1.200 comentários, mais de 12.000 curtições, uma coisa incrível. E eu então passei a postar a cada dia 2, 3, 4 postagens. E olha, e ainda mais, esses dias até, eu hoje fiz uma visita ao presidente Lula e disse que nós conversamos inclusive sobre o quão está melhor o humor da população. Isso vai ajudar a eleição de Dilma, de Alexandre Padilha e do Partido dos Trabalhadores e a minha própria. Então, eu estou super contente em utilizar as redes sociais de toda maneira. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, senador. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigada. Eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui na TV Gazeta, entrevistada por você especialmente. Obrigada, senador. Estela. A seguir, na Nigéria, meninas sequestradas pelo Boko Haram conseguem fugir de cativeiro. Terremoto no México e na Guatemala. Tremores causaram pelo menos 3 mortes. Oi, meu nome é Mirani, eu assisto a Gazeta. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o Galo tem o pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Na Nigéria, jovens sequestradas pelo Boko Haram conseguem fugir do cativeiro. Elas tinham sido raptadas em junho do ano passado. Das 68 sequestradas, 63 conseguiram escapar. As meninas fugiram quando os sequestradores estavam fora do cativeiro para realizar uma operação. Elas tinham sido sequestradas durante uma série de ataques contra a localidade de Kumabza, em junho do ano passado. Na ocasião, o Boko Haram matou mais de 30 pessoas e sequestrou as meninas. Desde 2009, o grupo rebelde islâmico já deixou milhares de mortos e sequestrados na Nigéria. O exército de Israel anuncia que começou uma grande operação contra a faixa de Gaza. 1.500 reservistas foram convocados. A operação acontece depois de os palestinos terem disparado mais de 80 foguetes artesanais contra o sul de Israel e de uma resposta israelense contra alvos do Hamas.
Os ataques aéreos israelenses em Gaza mataram pelo menos 9 palestinos. Segundo Israel, os alvos eram instalações do terrorismo e lançadores de foguetes. Desde ontem, pelo menos 70 foguetes artesanais foram disparados contra o sul de Israel a partir da faixa de Gaza. A nova onda de ataques e respostas se segue ao sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses na Cisjordânia. Em retaliação, um dia depois, judeus extremistas teriam matado um adolescente palestino. O governo de Israel anunciou que 6 suspeitos foram presos. O primeiro-ministro de Israel telefonou para o pai do jovem palestino para prometer que os agressores de seu filho serão processados. Papa Francisco recebe pela primeira vez vítimas de padres pedófilos. Segundo a assessoria de comunicação da Santa Sé, o pontífice recebeu 2 britânicos, 2 alemães e 2 irlandeses que sofreram abusos sexuais de religiosos. Após uma missa, o encontro aconteceu na residência privada de Francisco no Vaticano, a Casa de Santa Marta. O Papa pediu desculpas às vítimas pelos atos dos religiosos. Os nomes das pessoas presentes à cerimônia não foram divulgados. Ainda hoje, o Papa também denunciou a cumplicidade inexplicável da Igreja Católica com os padres pedófilos. Francisco declarou que os abusos foram camuflados e implorou por perdão, pois para ele os autores destes crimes profanaram a imagem de Deus. Terremoto causa 3 mortes no sul do México e na Guatemala. O terremoto de magnitude 6,9 atingiu o sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. Algumas casas sofreram danos por causa do fenômeno meteorológico. O tremor também foi sentido em El Salvador, mas não deixou vítimas. No Afeganistão, Ashraf Ghani vence as eleições presidenciais, segundo o órgão eleitoral do país. De acordo com resultados preliminares, o ex-economista venceu o segundo turno com 56,44% dos votos. Seu rival, Abdullah Abdullah, havia denunciado fraude na eleição. O resultado oficial sai no próximo dia 24. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, o ex-governador Alberto Goldman é o entrevistado em Hora do Voto.